Olá, olá, tudo bem com você? Espero que sim. Fábio Vedovelli, Morrice, e nós estamos aqui para demonstrar para vocês como criar facilmente um formulário para a sua aplicação desenvolvida com Laravel. Formulários, eles tendem a ser muito extensos, grandes e difíceis de gerenciar. Você precisa trazer informação de um usuário que já existe, mostrá-la para o usuário poder modificar, e você precisa também determinar se a informação precisa ser colocada de volta no formulário, caso o processo de validação da informação ele não passe. Então, utilizando a classe form do Laravel, que era padrão no Laravel 4 e no Laravel 5 foi removida da distribuição padrão do framework, você consegue fazer com que isso seja automático, aproveitando toda a inteligência que o Laravel traz para o nosso dia a dia. Então fique comigo e, se o gato deixar, eu demonstrarei para vocês o funcionamento deste recurso. Valeu. Então vamos lá, eu tenho aqui uma lista criada a partir de uma base de dados que eu criei com dados fictícios, gerados a partir de um serviço online, não se preocupe com isso. E a nossa meta aqui é construir um formulário, primeiro, que este formulário seja único para quando você quer criar um novo usuário ou para quando você quer editar um usuário. Este formulário ele tem que ter a capacidade de mostrar os dados de um usuário já existente no banco ou então de receber as informações para um novo usuário. Porém, se a validação no lado do servidor falhar, este formulário também precisará ser esperto o suficiente para trazer de volta o input do usuário. Então, para criar o nosso formulário, nós vamos utilizar uma classe chamada form. Essa classe ela era nativa do Laravel 4.2 e agora no Laravel 5 e num breve futuro 5.1, essa classe ela já não está mais presente. Felizmente, a comunidade Laravel possui uma URL chamada Laravel Collective, onde eles colocam à disposição os módulos que foram removidos da distribuição padrão do Laravel. Então, neste caso, nós temos 3 aqui: Annotations, Forms e Remote. Nosso interesse é no Forms. Então, a instalação é muito simples, tá? É sempre via Composer. Eu já tenho instalado no projeto. Então, é só trazer esta linha aqui para o composer.json. Perceba aqui, não se esqueça de colocar a vírgula aqui em cima, senão o JSON ele deixa de ser válido. E aí, basta você rodar o Composer Update e ele fará, além da atualização dos outros componentes do Laravel, a instalação do form. Aí no seu app config app, basta você localizar o array de providers para você poder incluir o provider, o service provider do componente de HTML Forms, e aqui na parte de aliases você coloca os dois façades, tanto do form quanto do HTML. Isso para que seja possível você usar algo desse tipo, tá ok? Então, só isso, tá? Resumindo, colocando uma linha no seu Composer, segundo, rodando o Composer Update, atualizando o app config para colocar o service provider mais os dois façades, e aí você tem de volta a classe de form que é tão útil para a gente desenvolver os nossos formulários, para que a gente possa criar formulários mais inteligentes e mais limpos. Tá? Formulário é uma coisa chata de se fazer, então ele não precisa necessariamente ser algo doloroso. E é o que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Então, deixa eu mostrar até onde eu desenvolvi esta aplicação. Eu tenho aqui uma lista, ela tem uma paginação. Você pode ver exatamente o código utilizado para criar esta lista no controller, users controller.
aqui no método index, eu pego todos os usuários e passo para view index em user. E aqui eu só estou fazendo um loop dentro de uma tabela que está recebendo formatação com as classes do Bootstrap. Eu tenho aqui o welcome.blade, que é o meu template. Então veja que aqui eu tenho os includes do Bootstrap, tá legal? E dentro de um div container eu tenho o yield do content. E aí o index, assim como todos os outros, estendem o welcome e implementam a section content. Isso fecha a comunicação entre layout e views. E aí é o que eu estou retornando a partir do meu controller. Já o controller está ligado aqui no meu arquivo de rotas. Eu tenho um grupo usuários, onde eu tenho 6 rotas para gerenciar esse CRUD. Quando alguém acessa a raiz, eu simplesmente redireciono para o Users Index, algo muito simples, e todas as minhas rotas são nomeadas, porque eu sempre faço links para as rotas e nunca para as URLs. Isso me dá a liberdade de, no futuro, se eu precisar ou quiser modificar a URL, eu modifico só no arquivo de rotas. E todos os outros lugares que eu fiz referência à rota, a URL será automaticamente atualizada. Então eu já deixo aqui uma pequena dica, tá? Use sempre o nome da rota, não use a URL. Bacana, então vamos lá. O que acontece se eu clicar em novo usuário? Eu simplesmente acesso a view chamada create. Mesma coisa se eu clicar em editar. Veja que a URL muda, eu tenho o ID do usuário, eu já estou passando este usuário para a minha rota, para a minha view, e aí agora eu só quero montar o form que vai exibir as informações. Eu vou começar com este formulário de edição, porque teoricamente seria o mais complexo. Primeiro, eu preciso mostrar os dados do usuário que eu quero editar, e caso eu deixe de fornecer uma ou mais informações obrigatórias, o formulário deve ser exibido novamente com as informações que eu coloquei, ou seja, com o input old. E isso dá um pouco de trabalho de fazer, a não ser que você esteja utilizando o Form Model Binding. É o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou acessar a view. Pronto. Então, normalmente se utiliza Form Open e Form Close. Neste caso, como é edição, eu quero utilizar um recurso chamado Form Model Binding, ou seja, eu estou ligando o meu formulário a um model. Qual é o model? Aliás, eu estou no lugar errado, me desculpa. Não é esta view, eu quero a view show, aqui. Qual que é o model? $user. Da onde eu estou passando este $user? Vamos ao controller, eu quero o método show. Aqui eu estou localizando o usuário através do ID e estou simplesmente passando para a view na variável user, tá? É daí que veio o meu model. Legal. Aí aqui eu vou configurar o restante da minha tag form. Por exemplo, eu quero passar uma rota, e aí aqui será um novo array, porque eu quero o nome da rota, então seria users update, e aqui eu vou passar user ID. Por que 2 parâmetros e não direto o nome da rota? Porque se a gente analisar aqui a rota users update, ele espera um segmento dinâmico na minha URL, tá legal? Então por isso que eu estou passando ali 2 parâmetros, o nome da rota e o ID. Então eu vou só atualizar e eu quero ver o que foi colocado no HTML. Veja, eu tenho aqui a tag form, aí eu tenho a URL, atualizar 2, tá legal? Então, isto é o que foi montado pela Form Model, e aqui automaticamente ele já coloca o CSRF token para mim. Então essa é a primeira vantagem de se utilizar a classe Form, você não precisa se preocupar em inserir este input hidden com o nome de underscore token para que o token seja inserido. Legal. Então vamos continuar. Agora eu quero criar um item neste formulário para exibir o nome. Então eu já tenho um snippet criado
no Sublime Text. Isso não é um recurso nativo dele, você precisa criar os seus próprios snippets. Eu já tenho este daqui, e aí eu vou chamar de name, vou dizer que o label é nome, e só isso. Primeiro eu vou mostrar funcionando, depois eu vou falar sobre cada uma das linhas 10 e 11. Então, voltando aqui, perceba que eu tenho lá o campo de formulário já preenchido com a informação que veio do banco de dados. Vou fazer mais um aqui, tá? Desta vez para e-mail. Perceba que o nome que eu estou colocando aqui no campo de texto, ele corresponde ao nome da coluna no banco de dados, tá? Então, name, email, aqui também. E aí, eu vou utilizar posteriormente zip, address, additional, city e, por fim, state, tá? É preciso haver essa paridade de nomes. Legal. Então, voltando na interface, atualizando, está lá o e-mail. Fácil, né? Legal. Então, vamos lá falar sobre a linha 9 e 10. Primeira coisa, este método label da classe form vai criar um label. Este label estará ligado ao campo logo abaixo, que tem o ID de mesmo nome. Então, a classe label, ela recebe 3 parâmetros. Aqui é o ID do campo para o qual este elemento label será o label dele, tá legal? Aqui é o texto que vai dentro do label, e aqui eu coloco parâmetros adicionais dentro de um array, tá legal? Então, class control label. Essa classe control label, ela é do Bootstrap. Já aqui eu estou criando um input do tipo texto, cujo name, a propriedade name será name, isso é uma coincidência. Aqui embaixo o name é email. Este null é o valor que o campo deve estar preenchido com. Como nós estamos utilizando o Form Model Binding, eu coloco como nulo e delego a responsabilidade de preencher este campo à classe Form, tá legal? E aqui eu passo parâmetros adicionais para o meu input de texto. Então, estou passando a classe e o ID para ele. E com isso, eu fecho o negócio, tá legal? Eu vou continuar criando aqui. Aliás, eu não vou criar o resto do formulário não, para não perder tempo. Eu tenho certeza que você já pegou o espírito da coisa. Legal. Agora, eu quero que este form seja também utilizado na situação que eu quero criar um novo usuário. Então, o primeiro impulso é copiar o que está aqui, colar dentro da outra view e partir para abraço. Certamente isso funciona, tá legal? Eu ainda não abri nem fechei a tag form, mas eu já posso demonstrar que se eu clicar em novo usuário, está lá os campos do formulário. Mas não é isso que eu quero fazer, tá? Eu quero que o meu código ele possa ser reaproveitado. Então, como que eu faço? Aqui em Views eu separo por funcionalidades, então eu tenho aqui Users. Dentro de Users eu criei uma pasta chamada Partials, de parcial. E aí ali dentro eu criei uma nova view chamada Form, já está até aberto aqui. Dentro dela eu vou colocar os campos, né, do meu formulário, e aí eu vou utilizar um include, aonde eu quero que o form seja mostrado. Então isso é um recurso do Blade, users.partials.form, isso corresponde à estrutura de pastas, tá? A partir de views, que não precisa ser mencionado, eu tenho users, partials e o nome da view, que é form. Mesma coisa eu farei aqui no criar. E aí, não posso esquecer de dar um form open. Nesse caso, eu não faço o form model binding, porque eu estou criando um novo, então eu só passo o array de configuração aqui, e aí eu posso até copiar este mesmo que está aqui. Neste caso, eu não preciso passar 2 parâmetros para a rota, então eu não preciso usar um array, tá? É users.store. E aí, vamos só
dar uma olhada no HTML. Eu quero checar o action do form. Está aqui. Action. Usuários inserir. Lembra-se que eu falei que quando eu uso a referência ao nome da rota, o próprio Laravel se encarrega de colocar a URL correspondente? Então olha que interessante. Se eu voltar no arquivo de rotas, no lugar do inserir, eu quero mudar para criar. Aliás, é isso mesmo. Criar. Lá na declaração do form eu estou usando o nome da rota, não estou usando a URL. Aqui aonde neste momento está inserir, quando eu atualizar, ele vai mudar para criar. Então, eu mudei só no arquivo de rotas, ele atualizou em todos os lugares onde a rota foi utilizada. Nesse caso, somente nesse formulário. Então eu vou voltar para inserir. E aqui ele voltou a se chamar inserir. Ok, então vamos continuar. Eu quero colocar alguns botões, eu preciso de botões para criar o meu registro. Então vou pôr aqui um botão. E aí no update eu vou criar com outro label e outro visual. Então, atualizar usuário. Só para ficar bem claro que na hora de criar, eu tenho um botãozinho azul. Na hora de atualizar, eu tenho um botãozinho verde. Legal. Então, aonde que estes métodos, aonde que estes forms serão processados? Eu tenho as rotas correspondentes. Então, eu venho aqui em Users Controller, vou minimizar aqui. Primeiro eu vou em Store. O que eu tenho preparado aqui? Eu criei um validator, tá? Então esse validator ele vai receber todo o input que foi passado, ou seja, todos os campos do form, inclusive o token. Aí eu criei um array de regras. Segundo as regras que eu criei, apenas o nome é obrigatório, tá? E a mensagem que vai acompanhar o erro de quando o nome não foi fornecido, nome é obrigatório. Então são dois arrays que eu passo como segundo e terceiro parâmetros do validator make. Então eu criei um objeto validator, aqui eu checo se ele passou ou não, nesse caso eu estou querendo saber se ele falhou, e eu vou parar o processamento aqui, tá? Não é o intuito deste screencast demonstrar, salvar no banco de dados. Eu só quero que a validação falhe para que eu possa mostrar o comportamento lá no formulário. E aí, quando a validação falhar, eu quero redirecionar para a tela anterior, com o input fornecido pelo usuário e com os erros gerados pelo validator. Então, neste método withErrors, eu estou passando o meu próprio validator que carregará consigo o MessageBag, que é uma classe que contém as mensagens geradas durante o processo de validação. Então, vamos ver isso funcionando. Eu vou submeter o formulário, neste caso o de novo usuário, sem o nome. Ok, ele retornou e trouxe o input old, é que eu não cheguei a preencher nada e também não mostrei nenhuma mensagem de erro. Então a primeira coisa, eu vou preencher o meu próprio e-mail para vocês verem que quando ele retorna, o campo e-mail continua preenchido. O processamento foi feito muito rápido, então eu cliquei no criar usuário, ele foi até a rota, fez a validação e voltou. Como está rodando local, está muito rápido, você não teve como perceber isso. Parece que nem saiu dessa página, acredita em mim. Saiu. Então eu vou colocar uma mensagem, um alerta aqui dentro do meu form. Então é div.alert danger. Quero só ver como é que isso fica no formulário. É isso mesmo que eu quero. Mas eu só quero que ele apareça se tiver erros na sessão. Legal. E aí, o que eu vou mostrar dentro do alerta? Eu quero errors first. Vou pegar só o primeiro, mesmo que eu tenha mais de um, tá? Normalmente este errors, quando ele retorna da validação, ele retorna com um array de erros. Eu quero só o primeiro. Eu quero fazer alguma coisa muito simples aqui. Então, voltando aqui, nome é obrigatório. Tá legal?
E aí, quando eu passar o e-mail, legal. O que eu quero que você note é o seguinte, em nenhum momento eu precisei utilizar aqui no formulário, no valor do campo, algo desse tipo. Isso até funciona. Se eu mantiver do jeito que está, ele continua funcionando. Mas o fato de eu estar utilizando a classe form não só para abrir o formulário, que está na view create.blade.php, não só para abrir e fechar o form, mas também para criar o input de texto, isso faz com que o old ele seja automaticamente executado. Então, isso fica ainda mais evidente quando a gente usa o mesmo recurso aqui no show, quando a gente está utilizando o Form Model Binding. Deixa eu demonstrar isso. Vamos lá trazer um novo. Desculpa, novo não. Vamos editar. E aí eu vou só remover o nome. Perceba que quando eu acessei o form a primeira vez, ele trouxe as informações do model. Ou seja, se eu atualizar, ele vai trazer o nome da pessoa, Judy Thompson. Quando eu submeti o form e ele me retornou, ele mostrou o input old. Como o old nome não foi fornecido, ou seja, foi vazio, é exatamente o que ele está mostrando aqui. Ele está voltando o formulário no mesmo estado que ele estava antes de ser submetido para salvar. Tá? E aí ele trouxe, obviamente, o e-mail da pessoa. Então, com isso, eu fecho a explicação de como funciona o Form Model Binding. Tá legal? Você utilizando as classes os métodos da classe form, você consegue escrever formulários enxutos. Perceba que a gente quase não escreveu HTML aqui, a não ser para criar o form group, mas tanto o label quanto o input de texto, eles foram criados pela classe form, e ele tem uma inteligência por trás que evita que você fique fazendo, por exemplo, uma verificação se o usuário existe. Se existe, mostra o nome do usuário, caso contrário, o input old. E acredite, isso deixa o seu formulário muito difícil de se gerenciar. E caso você não conheça a classe form, saiba que não só ela está disponível, como toda a documentação necessária está à sua espera para que você saiba exatamente como fazer para utilizar todos os tipos de campos que a classe lhe coloca à disposição. Então é isso. Eu espero que você tenha aproveitado este screencast e até o próximo screencast do Vedovelli. Eu gostaria de aproveitar também falar brevemente sobre o meu curso de Laravel 5, que será ministrado pela Eduki a partir do dia 23/5, então será online. Serão 4 sábados das 8 ao meio-dia. Você poderá não apenas participar da aula online junto com o restante da turma, interagir comigo e com os outros através do chat, como você poderá também baixar as aulas gravadas para assistir quantas vezes forem necessárias. Tá legal? O valor do investimento é R$350, tá? Tá bem justo, tá bem acessível. E é isso aí. Se você gosta das minhas aulas online, saiba que agora você tem um curso completo sobre Laravel 5. Então o endereço é esse, eduki.com/pt/curso/Laravel-5. Se você for lá na página de entrada do Eduki, você vai ver o curso listado bem aqui, ó. Neste momento, ele é o primeiro. E também tem aqui o curso de Angular, que é meu, esse já passou, porém as aulas ainda estão à sua disposição, caso você queira adquiri-las. Então são 16 horas de curso, foram 4 sábados, foi no mês de março e abril, e você pode comprar todas as 4 aulas e assistir no seu ritmo, tá legal? Então é isso aí, obrigado por ter assistido e espero vê-lo no curso como meu aluno. Um forte abraço do Vedovelli.